Este é dia 29 de janeiro. Bem, caros católicos, façamos hoje uma reflexão breve e simples sobre os textos da Santa Missa, na medida em que Deus também permitir, de acordo com a tosse que vier durante o sermão. Tanto na epístola quanto no evangelho de hoje, nós somos particularmente convidados a ter grande confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, caros católicos, a confiança nos faz bastante falta na nossa vida cotidiana. A confiança em Deus não é um mero pensamento positivo, não é esperar que energias positivas atuem, absolutamente não, é confiança em Deus, que não só conhece todas as coisas, mas que é a causa de todas as coisas, é a causa de todo o bem, a causa de tudo menos do pecado, enfim. E não só é a causa de tudo, conhece tudo, como é onipotente e infinitamente bom. Na sua bondade, claro, governa tolerando males, tolerando o pecado, para que daí venha a maior glória dele, para que daí também cada um de nós possa tirar a sua própria salvação e a sua própria santificação, o progresso na santidade, na união com Deus. A confiança, nos diz o autor daquele livro muito curtinho, mas muito proveitoso, que se chama o Livro da Confiança, Tomás de Saint-Lomé, ou de Saint-Laurent. Ele nos diz: a confiança é uma firme esperança, uma esperança profunda. E o que é a esperança, senão essa firmeza de saber e de agir a partir do fato de que Deus nos dá todo o necessário para que possamos viver santamente aqui na terra e possamos então alcançar o céu. A esperança nos leva à alegria de fundo ao longo de toda a nossa vida. A confiança, que é a firme, uma profunda esperança, nos leva a uma alegria ainda mais presente no fundo de toda a nossa vida, mesmo diante de todos os sofrimentos maiores, menores, atrozes, profundos, uma alegria de fundo que vem dessa confiança em Deus. Deus governa tudo para o bem, para a glória dele, em primeiro lugar, que é o que mais importa, e para o nosso bem, para a nossa santificação. Como não termos uma alegria de fundo constante diante de tudo isso? Com efeito, caros católicos, não temos motivo algum para sermos dominados pelo medo, pela tristeza, pelo desespero, pela ira. Devemos pedir a Deus essa graça de confiança, fazer atos de confiança. Quando nos vem o medo de uma dada situação, quando vem a tristeza que vai dominando a nossa alma, ou quando vem a ira, fazer um ato de confiança em Deus, nos lançar nas mãos divinas. Uma das coisas que mais nos traz, às vezes, tristeza, às vezes ira, é precisamente o fato de sofrermos certas injustiças na vida, ou ao contrário, vermos que fazemos o esforço de viver bem catolicamente, apesar das nossas fraquezas, das nossas faltas, e vermos outros que não estão nem aí para isso, para a lei de Deus, para a fé, que vão tendo aparentes sucessos,
na sua vida mundana, no emprego, em conquistas, em realizar, entre aspas, sonhos que tem. Às vezes alguém que nos fez um mal particularmente grande e que vemos parecer levar uma vida tranquila e alegre. Então isso nos deixa tristes, às vezes revoltados com Deus. E às vezes queremos então retribuir o mal com o mal. Se ele vive assim no pecado feliz, farei eu a mesma coisa, encontrarei a felicidade. Se Deus é bom, não vai permitir que você o faça. E Ele é bom. Se Ele quer o seu bem, vai mostrar para a sua consciência que está errado isso. Não vai lhe dar essa alegria mundana justamente para que alcance a alegria eterna. Queremos então pagar o mal com o mal de algum modo. Queremos de algum modo fazer justiça com as nossas próprias mãos. E assim vamos multiplicando o mal e, na verdade, multiplicando a tristeza. Esqueçamos isso, caros católicos. Deus fará justiça. Deus fará justiça no tempo oportuno, do modo oportuno, que seja para a maior glória dele, procurando o bem daquela pessoa, inclusive, e também para o nosso bem. Deixemos isso de lado, de remoer feridas em nossa alma, nos dando ainda mais tristeza, ainda mais revolta. Coloquemos na mão de Deus. Saibamos perdoar efetivamente aquilo que nos cabe perdoar, sem multiplicar o mal. Outra coisa que nos dá muitas vezes medo, tristeza e certa revolta é a situação da nossa sociedade, é a situação também da igreja. Muitos de nós, e particularmente, podemos dizer, normalmente, aqueles que frequentam a missa tridentina tendem muitas vezes a ver mais os males do que os bens, a ver mais os problemas, mais as mazelas, do que o bem, do que as coisas boas. É óbvio que precisamos reconhecer o mal quando ele existe, lutar contra ele, mas não podemos viver somente a partir do mal, a partir das mazelas, a partir dos problemas, dominados por eles no final das contas, fazendo o bem simplesmente em oposição ao mal. Não. É preciso fazer o bem pelo bem. É preciso buscar o bem pelo bem. Por Deus. Amar a Deus porque Deus é infinitamente bom e amável. Não devemos ser movidos a partir do mal de nenhum modo. Devemos ser movidos a partir do bem, sempre. E a partir disso, buscando o bem, combater os males que devem ser combatidos, enfrentá-los. Mas é o bem que deve nos mover e não o combate ao mal em primeiro lugar. Porque é isso, muitas vezes, diante dos males, são onipresentes e sempre foram em maior ou menor escala, tanto assim que a Igreja nos faz rezar a Salve Rainha, nos faz dizer que estamos num vale de lágrimas. E de fato é assim. Mas se nesse vale de lágrimas entendemos que Deus governa tudo, procuramos ter uma firme confiança, essas lágrimas vão se transformando em alegria, em bens, em boas obras, em virtudes, em maior amor a Deus, em multiplicação do bem aqui na terra para alcançarmos o céu, que é evidentemente a nossa finalidade última que devemos buscar. Não devemos ser pessimistas, rancorosos, dominados no nosso pensamento e nas nossas ações, sempre pelo próximo mal que vai ocorrer.
pelo próximo problema. Não, sejamos, sem ser tolos, evidentemente, sem ser ingênuos, tenhamos uma visão de que o bem sempre domina. O mal é a ausência de um bem devido, de um bem que deveria estar ali. Portanto, sem o bem, o mal não poderia sequer existir. E para o mal existir é preciso que haja o bem, e que o bem, então, seja maior do que o mal. E sempre é assim. Nós devemos, então, ter grande confiança, caros católicos. Em tudo Deus quer o maior bem, que é a glória dele, e o nosso bem, a nossa santificação. Nós devemos, então, ver o bem na vontade atual de Deus, na vontade do momento de Deus. Com as dificuldades, as cruzes, os sofrimentos que podem estar nesse momento, mas vendo o bem neles. Procurar ver o bem nas coisas. Procurar ver o bem mesmo nesses sofrimentos, nessas angústias, nessas dificuldades. Se Deus nos deu a vida nessa situação, é porque aqui podemos viver bem, com grande confiança, defendendo, afirmando, vivendo a lei natural e a lei divina nesse caos em que nos encontramos, podendo trabalhar por Deus de maneira bastante clara. Devemos então procurar pedir a Deus, ficar atentos, conscientes, vigilantes, para termos essa alegria de fundo baseada numa grande confiança. Aconteça o que acontecer, grande confiança. Jamais dominados pelo mal, e aí vamos multiplicando os males, as mazelas. Vejamos então a confiança desse leproso em primeiro lugar. Quantos leprosos talvez houvesse ali, aquela multidão que seguia Nosso Senhor, mas esse agiu com confiança, sem ter medo. Se eu for lá e disser qualquer coisa, será que Nosso Senhor vai me conceder na hora? Não vai? Como será? Será que vai ser assim? Será que não? Será que não vai me conceder? Será que sou pecador? Temos confiança como leproso, pedindo a Deus, evidentemente, em primeiro lugar, bens espirituais. E tenhamos confiança também como o centurião. É interessante porque o centurião, ele claramente afirma a onipotência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz o paralelo com ele mesmo: se eu mando a um, ele vai; se eu mando a outro, ele faz o que eu digo para fazer. Mas ele não diz para Nosso Senhor mandar um representante dele. Ele simplesmente diz que Nosso Senhor não precisa ir, que ele pode fazer de um outro modo. Quer dizer, Nosso Senhor, sendo homem Deus, tem o domínio de tudo, de todos os elementos da natureza, governa absolutamente tudo. E Deus é bom e governa tudo. Confiança, evidentemente baseada na fé católica. É o entendimento da fé, das verdades da fé, que nos dá essa confiança, Peçamos então a Nosso Senhor, supliquemos essa grande confiança que vai nos dar essa alegria cristã de fundo em todos os aspectos de nossa vida, uma alegria tão necessária, mesmo nas cruzes, nos sofrimentos, nas dificuldades. Alegria que era a de Nosso Senhor ao cumprir a vontade do Pai, ao fazer a redenção do gênero humano, a alegria de Nossa Senhora, de São José, de todos os santos, enfim, e de todas as almas profundamente católicas. A vida católica não é uma vida de escuridão, de trevas, dominada pelo mal, agindo, vivendo a partir do mal, a partir do bem, a partir de Deus, o bem infinito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.